A ideia do amortecedor, rapaziada, ele funciona da seguinte forma, beleza? Imagina um carro, tá? E nesse carro você é o piloto, né? Seria o mais correto, e a mulher é o copiloto, entendeu? Vez ou outra, cara, a mulher às vezes ela vai puxar para um lado, ou ela vai indicar você por um caminho, ou ela vai ir por um caminho, entendeu? Que você vai acabar caindo num buraco, que é quando o amortecedor ele vai trabalhar no seu relacionamento. A mesma coisa vai acontecer com você. Você também, por um lado, você vai estar dirigindo um carro, vez ou outra, o amortecedor dela vai trabalhar, porque você passou num buraco. Ambos vão ter que lidar com isso durante o relacionamento. Ambos têm amortecedores para amortecer a natureza. Vocês têm que entender que a ideia da monogamia, rapaziada, tá certo? Entrando no universo Blue Pill agora, pra gente entender, beleza? A ideia da monogamia é justamente isso, cara. É você colocar pro homem e pra mulher ideias, ideologias, para que isso funcione. Então é aquilo que eu disse. O homem, por um lado, ele fala assim, tá bom, eu vou sacrificar a minha estratégia sexual, você sacrifica a sua estratégia sexual. Para quê? Principalmente, rapaziada, para a geração de filhos, para a família. Essa é a ideia da monogamia. Para que a civilização permaneça girando essa engrenagem da sociedade, entendeu? Da melhor maneira que você puder ter, da maneira mais organizada possível. Que é através do que a gente chama de família tradicional. Para você ter a família tradicional, você vai ter que amortecer, entendeu? A natureza do homem e a natureza da mulher. A Blue Pill funciona como um amortecedor para que você não reconheça a verdade sobre a natureza feminina, por exemplo, ou sobre a natureza masculina também. Tem mulheres que elas estão numa Matrix, por outro lado, se você parar para pensar, que elas acreditam também que o homem delas vai ser um outro unicórnio. Então a Blue Pill, ela funciona, rapaziada, de certa forma, para regular, é como se fosse um regulador da monogamia, entendeu? E aí você sempre consumiu essa ideia de que existe o casamento perfeito, de que existe o final feliz, e aí você acredita na alma gêmea. De repente você consome a Red Pill e você desperta para isso, você descobre sobre o que são os amortecedores, você entende a dinâmica intersexual, você entende que tudo isso servia para amortecer a natureza da mulher, mas que aquilo existe dentro dela independente de qualquer coisa. Aí a gente está entrando na Black Pill. A Blue Pill, rapaziada, é como se fosse um amortecedor da Black Pill. Vocês entendem o que eu quero dizer? O que é a Black Pill, por exemplo, que um cara mandou um e-mail para mim? Ele falou, velho, é aquilo que você disse. Se você for por esse raciocínio, cara, de que a sua mulher sempre tá pensando em outra coisa, cara, você vai ficar louco. Sempre tá pensando em outro homem, ou sempre tá mandando sinal de coisas, você vai ficar louco. Porque 100% das vezes, cara, se você pudesse entrar na cabeça dela ou passar o dia inteiro na cabeça dela, entendeu? Você não ia gostar do que você ia ver lá. Só que isso, rapaziada, isso é Black Pill. Entendeu? É o que eu digo pra vocês, cara. Eu quero que vocês entendam isso, que essa natureza está presente nelas e está presente em nós também. Mas se você viver nesse mundo, cara, é como se você quisesse tentar punir o pensamento. Irmão, na cabeça dela, velho, ela deve estar pensando tanta coisa que você não tem noção, cara. Você acha que isso é referente às mulheres modernas? Lógico que não, é referente a todas. A todas as mulheres. Aí aos homens também, é a mesma coisa, cara. Então por isso que a lei, rapaziada, o crime, a lei explica que o crime começa no pensamento. Entendeu? Eles até têm a teoria, cara, que eles dizem que o pensamento não é punido ainda. Quantas vezes você não pensou em cometer um crime? Quantas vezes você não pensou em trair, por exemplo, homens e mulheres? Se você for por esse lado, cara, é como se você quisesse que fosse o Minority Report da hipergamia. Sabe aquele filme Minority Report? Que os caras, eles previnem o crime, eles coíbem o crime antes de acontecer, punindo o pensamento? É a mesma coisa, cara. É por isso que eu tô falando que a Black Pill tem que ser cautelosa, irmão. Você vai pelo sentido de que você... É como se você fosse possível, cara, você amortecer completamente a hipergamia. Nem no Islã eles conseguem amortecer completamente a hipergamia. Eles fazem o que eles podem. Entendeu? É isso que é a Black Pill. Quando você é muito Black Pill, rapaziada, você acaba achando... A única solução que você vai achar é um patriarcado radical, que é aquilo que o Third Flinge Monkey fala, que existem 3 formas de sociedade: o patriarcado moderado, o patriarcado radical e o feminismo. Entendeu? Basicamente, o que é, rapaziada? O patriarcado moderado. O patriarcado moderado é onde a hipergamia é amortecida, entendeu? É amortecida de forma coerente, digamos assim, que é o que a gente tinha anteriormente no passado recente, no ocidente, do nosso lado de cá, tá?
O que é o patriarcado radical? O patriarcado radical é como se fosse a Black Pill, cara. É a mulher usar burca, é a mulher não poder votar, é a mulher não poder decidir, é a mulher não poder responder. E só o marido responde por ela, entendeu? Esse é o patriarcado radical. E você tem o feminismo, que é o outro polo do patriarcado radical. As mulheres têm a hipergamia completamente livre, que não é o mais interessante, tem que haver um equilíbrio. Por isso que ele diz que o melhor modelo de sociedade é o patriarcado moderado, entendeu? Em que a natureza masculina é amortecida e a natureza feminina também é amortecida. Tá certo? E é o que eu estou dizendo para vocês nesse sentido que os caras vão pela Black Pill. A Blue Pill, ela serve, tá? Para você, como eu posso explicar? Criar uma ilusão na cabeça do homem, por exemplo, especificamente, tá? Para que ele entre na monogamia e ele sirva a monogamia, tá? Eu vou trabalhar, eu vou ter um emprego, eu vou casar, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar dos meus filhos. E dessa forma eu vou ter um relacionamento perfeito, um final feliz com a minha mulher, ela não vai me trair, não vai acontecer nada. Entendeu? É uma ilusão que você coloca para monogamia funcionar. É uma camuflagem da Black Pill, é uma camuflagem da natureza masculina. Já o que a Red Pill fala, por outro lado, usando a Black Pill, é mais ou menos assim: existe isso, cara, mas não tem como você viver naquele contexto, não tem como você viver nesse mundo, tá certo? Porque senão você desiste de tudo. Por isso que eu não sou a favor de um conteúdo 100% Black Pill. Não tem como você ser 100% Black Pill, cara, porque você, por outro lado, também tem que lidar com a sua natureza. Não tem como você se proteger 100% de uma traição, entendeu? E até dizendo sobre isso, o que os caras dizem sobre mulher ideal, mulher para relacionamento, é principalmente pensando em filhos. Não é nem muito também medo de traição, tá bom? Porque os caras falam, né? Qual que é o futuro do Red Pill? Qual que é o final dele? Alguns dizem que o final do Red Pill é justamente aquilo que eu falei, rapaziada. Quando você tomou a pílula, não tem como você devolver, cara. Você nunca mais vai conseguir. Por isso que a gente usa o termo Purple Pill pro cara que entra em relacionamento. Porque ele vai ter que ser um pouco Blue Pill. Ele vai ter que usar um pouco da Blue Pill, cara, pra monogamia funcionar. Entendeu? Por isso que ele é uma mistura da Red com a Blue. Entendeu? Quando o cara consome a Red Pill, ele nunca mais vai ver os amortecedores monogâmicos da mesma forma. Ele nunca mais vai acreditar no amor do mesmo jeito. Ele nunca mais vai ver o relacionamento com os mesmos olhos. Ele nunca mais vai ver o comportamento feminino com os mesmos olhos. Entendeu? Então essa ilusão Blue Pill que serve a monogamia, para ele não vai funcionar, cara. Então ele tem que se tornar um pouco Blue Pill, entre aspas, entendeu? Para que ele vai ter que ignorar algumas coisas da Red Pill, tá? Para o relacionamento dele funcionar. E aí, alguns dizem que o Red Pill, o final dele é justamente que ele ou vai ficar solteiro, entendeu? E alguns dizem que no final todo Red Pill se torna Purple Pill. Porque é como se não tivesse saída. Ou você se torna Purple Pill ou você vai morrer sozinho, digamos assim. Entendeu? E é isso que eu quero explicar para vocês, cara. É aí que entra a função do amortecedor feminino e masculino. Para que a natureza seja amortecida. E aí é aquilo que eu expliquei. Se a garota, por exemplo, tem um amortecedor interessante, como se fosse um veículo, tá? Aí você, por exemplo, faz a troca de óleo do carro. Vamos considerar que o veículo é o relacionamento, tá? Você faz a troca de óleo do carro e ela abastece o tanque. Você troca o pneu, ela troca o óleo do motor. Perdão, ela troca o óleo da direção hidráulica, tá? Você cuida do balanceamento e ela cuida de levar no lava rápido. Você fala, pô, ela está investindo também, eu estou investindo aqui, entendeu? E aí, de repente, nesse percurso que vocês estão com o veículo, você é o piloto, ela é o copiloto, tá? Ela vai numa direção que você cai num buraco. Puf! Você, puta merda, esse amortecedor vai trabalhar. Entendeu? Aí você olha e você fala, cara, pô, mas ela trocou o óleo do carro, ela fez isso, fez aquilo, fez etc, cara, entendeu? O amortecedor serve para isso, rapaziada. Agora é o seguinte, ela não ajuda a trocar o óleo do carro, só eu piloto o carro e só eu sou responsável completamente pela manutenção do carro. E ainda, por outro lado, ela quer ter pergaminho aberta, ela quer dirigir numa estrada cheia de buraco, entendeu? É isso que eu tô dizendo para você, ela quer dirigir numa estrada cheia de buraco. Ela quer ir... Ela quer, sei lá, por exemplo, ela quer ter pergaminho aberta num relacionamento. É isso que eu digo quando ela quer ir por uma estrada cheia de buraco, tá? Só que, de certa forma, pela, sei lá, ideologia mulherista, né? Várias dessas mulheres modernas entendem, cara, que elas podem ter pergaminho aberta, que ela pode curtir a foto de quem ela quiser, que ela pode ir para a noite das amigas. O que é isso? É uma estrada cheia de buraco, cara. O que vai acontecer com o seu amortecedor? Vai ficar trabalhando toda hora. Cara, você tem um amortecedor legal, a gente trabalha para cuidar desse carro, para deixar esse carro legal, entendeu? A gente cuida do carro. Para que a gente vai meter o carro numa estrada cheia de buraco? Pô, você tá me ajudando aqui nesse carro, esse carro ficar bom, esse carro funcionar, a manutenção dele tá legal. Só que você tá querendo ir naquela estrada que tá cheia de buraco, meu. Você quer curtir a foto que você quiser no Insta, você quer seguir quem você quiser no Insta. Por isso que eu falo, o Instagram é uma estrada cheia de buraco, cara. Hoje, o maior assassino de relacionamento que existe se chama Instagram.
que é a gratificação instantânea. Não sei se vocês sabiam disso, eu percebi, não sei se é verdade, né? Mas Instagram, aparentemente, é a abreviação de Instantly Gratification, gratificação instantânea, entendeu? Esse é um problema da gratificação instantânea, cara. É uma coisa que contaminou as pessoas de forma geral. Tá? Qualquer coisinha, elas podem se gratificar instantaneamente. E isso aí, cara, é uma via muito fácil. Só que para relacionamento é cheia de buraco nessa hora. E aí, às vezes, a mulher... por exemplo, nesse caso específico, uma garota moderna, ela quer meter o carro numa estrada cheia de buraco. Não faz sentido. A garota cuida do carro, entendeu? A garota, ela vai lá no carro, ela troca o óleo, ela troca o óleo literalmente, entendeu? Ela troca o óleo, ela enche o tanque, beleza? Ela deixa você encher o tanque também, ela lava o carro com você, ela ajuda na hora de levar no mecânico, ela ajuda a lavar, ela cuida do carro junto com você, cara. Aí ela chega, ela quer entrar numa estrada cheia de buraco, aí que você fala, meu... Nosso carro, a gente está cuidando do carro aqui, está cuidando do amortecedor do veículo. O amortecedor tá bom do nosso carro, que foi o que ele falou. Entendeu? Essa estrada de gratificação instantânea e etc, de liberdade infinita, de pergaminho aberta, tá bom? É prejudicial até para você, mulher, mais para você do que para mim, porque você, teoricamente, depende mais do relacionamento do que eu, biologicamente falando, entendeu? E aí é porque a gente fala que o feminismo é como se ele fosse um livro que é uma aventura muito legal no começo, no meio, mas quando chega no fim é uma merda, porque ele estoura o relacionamento, cara. É o que eu falei, o feminismo é a estrada cheia de buraco, entendeu? Para relacionamento, eu quero dizer. Para mulher solteira é gratificação instantânea, é Instagram, fazer o que ela quer, liberdade infinita. Na hora que você coloca o contexto do relacionamento, é uma estrada cheia de buraco. Aí vocês estão seguindo ainda nessa estrada que é melhor pro carro, tá? Teoricamente essa estrada é a melhor pavimentada possível. Mas estrada perfeita não existe, cara. Vez ou outra, você como piloto, você vai cair num buraco. A sua hipergamia vai cantar, entendeu? O amortecedor dela vai trabalhar de outro lado. A mesma coisa acontece com a garota também. É da natureza feminina, faz parte. Entendeu? Aí é o que eu falei, o radar da hipergamia é ativado 24 horas por dia, é instalado nisso de fábrica, é instalado nela de fábrica. Tem coisas no carro que são instaladas de fábrica, que não tem como você mudar. Não tem como você mudar a alteração do chassi. É a mesma coisa com o homem também, tem coisas que vêm instaladas de fábrica. Então, vez ou outra você vai estar nessa estrada que é boa, mas aí a sua copiloto ela vai se distrair, blup, vai cair num buraco. Aí seu amortecedor vai trabalhar. Entendeu? A mesma coisa vai acontecer com você também. Você vai estar dirigindo, você vai distrair com uma mina gostosa, por exemplo, blup, você vai cair num buraco. E aí é para isso que servem os amortecedores, cara. Para que se bater num buraco, entendeu? Ele amortece o buraco. Ele amortece o buraco. Nós estamos fazendo a manutenção do carro para ter um amortecedor bom. Porque quando ele cair num buraco, para a gente amortecer ele, entendeu? Agora é o seguinte... Aquilo que eu falei, essa ideia moderna que o mulherismo trouxe para as mulheres, cara, é como se fosse um amortecedor. As mulheres já entram como copilotas no carro com amortecedor ruim, entendeu? E ainda querem ir por uma estrada cheia de buraco. Esse é o problema. Esse é o problema, entendeu? Dessas garotas modernas feministas que têm essa ideia de liberdade infinita e pergaminho aberta. Ela já entra no carro, vamos lá, no pior dos cenários, tá? Sendo pessimista aqui. Beleza? Considerando o pior. Beleza? Ela não ajuda na manutenção do carro, um exemplo, ela não quer ajudar na manutenção do carro, aquela história de que a garota, você tem que sustentar ela e ela tem que usar o dinheiro dela para o que ela quiser e tal, não sei o que lá, totalmente empoderada, né? Empoderada, tanto faz, beleza? E aí ela não ajuda na manutenção do carro, em nada, é só você que cuida do carro, é só você que dirige. Além disso, ela traz um amortecedor péssimo, beleza? Todo estragado o amortecedor dela. Tá bom? E ela quer ainda ir por uma estrada cheia de buraco, cara. Esse é o problema, chefe. Mas mesmo no relacionamento tradicional, que teoricamente você tinha amortecedores melhores, entendeu? Amortecedores melhores, entendeu? As mulheres colaborando para a manutenção do carro pelo papel de copilota delas. E o homem fazendo o papel de piloto dele, para aquele carro ficar legal durante essa estrada, tá? Beleza? Mesmo assim, cara, você considerando isso... O amortecedor, e mesmo você indo por uma estrada boa, o amortecedor vai trabalhar do mesmo jeito, rapaziada. Seja tradicional, seja moderno, vai trabalhar. E com o tempo, ele vai desgastar. Com o tempo, você vai bater no buraco e desgastou um pouquinho. Talvez não foi um buraco tão fundo, beleza? A mesma coisa você, tá? Com o tempo, rapaziada, o amortecedor ele vai desgastando. Não tem o que fazer. Qualquer modelo de relacionamento vai ser assim. Qualquer modelo. O modelo, a diferença, cara, é que o seguinte... Teoricamente falando, né? O relacionamento, vamos fazer essa divisão. O relacionamento tradicional, beleza? Era uma estrada melhor, mais lisa, a mulher ajudava mais na manutenção do carro, consequentemente o amortecedor vai trabalhar, porque é uma estrada. Não tem como você andar por uma estrada, rapaziada, e esperar que esse amortecedor não trabalhe. Por melhor que ela seja, não tem como.
entendeu? Vai trabalhar. Consequentemente, ele vai desgastar menos. Agora, pegando um relacionamento moderno, por ser uma estrada cheia de buraco, ele vai desgastar muito mais rápido. Então é isso que eu estou querendo chegar, é onde eu quero chegar, entendeu? Nessa configuração nova que nós temos aí, sei lá, de relacionamento, de mulheres, homens, tanto faz, beleza? A minha teoria, cara, é que justamente esse relacionamento em que o homem e a mulher chegam juntos na linha de chegada, desde o começo da linha de partida, pra mim acabou, cara. Por exemplo, seu avô e sua avó que se conheceram, ficaram juntos a vida inteira e morreram juntos. Isso é o relacionamento em que eles pegaram uma estrada muito boa, né? Uma estrada muito lisinha. Ela tinha um amortecedor bom, você tinha um amortecedor bom, ambos fizeram a manutenção do carro e eles chegaram na linha de chegada juntos. Beleza? Morreram juntos. Isso pra mim atualmente acabou, cara. Isso pra mim atualmente acabou. Então o que eu considero é que mesmo que você for por uma estrada boa e etc, tá certo? Talvez a sua namorada vai querer sair da corrida, talvez você vai querer sair da corrida. E esse modelo de que você vai pegar a garota na linha de partida, entendeu? Na largada, e vai chegar com ela junto na linha de chegada, acabou. Então você tem que ter consciência que mesmo se a garota for bacana, hoje em dia, na minha opinião, mesmo se a garota for bacana, entendeu? Mesmo assim, cara, é muito improvável que vocês vão chegar juntos na linha de chegada. Mesmo se vocês tentarem ter um filho, o que quer que seja. Porque é o que eu falo, rapaziada. O feminismo e as mídias sociais mudaram tudo. Mudaram tudo, é o que eu falei. Essas coisas não vão ser recuperadas. Essa estrada 100% pavimentada, em que o piloto e a copilota vão chegar juntos na linha de chegada como era no passado, até o fim, isso pra mim acabou, cara. Isso não vai ter mais. Pelo menos pelas novas gerações que estão vindo. Alguns casais que estão juntos e tal, mais tradicionais, é outra história. Beleza? Mas os que estão vindo, tal, pra mim acabou isso daí, não vai ter mais. Mesmo que você tenha um filho com ela, tal, e ela seja firmeza, cara, é bem provável que vocês não vão terminar a linha de chegada juntos, entendeu? E aí que entra aquilo que eu disse sobre o homem buscar novos territórios, né? Como que a gente se adapta a isso, entendeu? Como que a gente lida com isso, né? E aí o que eu falei, o Red Pill, ele vai chegar sozinho na linha de chegada, ou ele vai se tornar Purple Pill pra tentar chegar com alguma garota junto na linha de chegada com ele. Tá? Qual que é o final do Red Pill? Ficar solteiro para sempre ou se converter a Purple Pill no final? Né? E essa ideia de mulher ideal, o que é a mulher ideal? Não é falando de traição. Não, a mulher ideal, pelo meu ponto de vista, é o seguinte, é o que eu falei, é a que chega com você no final da linha de chegada junto, com o propósito principal de ter filho. Para mim isso daí não vai ter mais. O que eu digo para os caras que me perguntam isso, por exemplo, né, onde está a mulher ideal? Como que eu faço para ter um relacionamento ideal, o que quer que seja, né? O que eu digo para eles é o seguinte, eu falo, irmão, na minha opinião isso daí acabou. Tá? Mesmo que você tenha uma garota firmeza, vamos considerar que a garota é fiel, mesmo assim, porque é um dos principais, a garota é fiel. O que eu digo pra eles é o seguinte, em algum momento, cara, vai acabar esse relacionamento, em algum momento vai terminar, principalmente atualmente, cara, porque é o que eu falei, a mídia social e o feminismo mudou tudo, chefe, e mudou de uma forma que não volta mais atrás, na minha opinião. A internet não vai acabar, as mídias sociais não vão acabar, o feminismo não vai acabar. Então isso daí pra mim é o que eu falo, mudou de um jeito que não vai mais ter retorno, cara. A gente não vai conseguir trazer o que era tradicional, a gente tem que achar novos caminhos pra nós. E é o que eu digo pra esses caras, entendeu? Mesmo você tendo um relacionamento legal, em algum momento vai acabar. Em algum momento, se você tiver um filho com ela, é bem provável que vocês vão passar por um divórcio. É bem provável que vocês vão ter esse relacionamento moderno, em que você vai criar o seu filho, ela vai criar o filho, mas vocês não vão ser marido e mulher.